essa sua história, da sua vivência, da sua intimidade contigo, Senhor. Isso nós pedimos pela intercessão da esposa do Espírito Santo, que ela venha interceder pela Sheila, não só agora, mas em todos os momentos de sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Vocês estão cansados, né? Fatigados? Mas aí, antes de você sentar, eu vou falar uma frase. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Senhor, hoje Ele está falando isso para a tua vida. Está cansado? Está fatigado? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. A palavra é para você, é para a tua vida. Quem aqui está cansado? Entrega agora, fecha os olhos. Vamos viver uma experiência aqui? Fecha os teus olhos. Sabe por quê? Esse teu cansaço é a tua oferta de amor hoje ao Senhor. Porque mesmo cansado, você veio aqui, o próprio Deus. E Deus há de recompensar. Deus há de te honrar. Porque é nesses momentos que a gente entrega aquilo tudo que nós temos. E hoje é o cansaço. Então nós queremos te ofertar aqui, Senhor, cada cansaço, cada coração fatigado, cada pessoa que está sobre o jugo, sobre o fardo. E venha cumprir essa promessa, Senhor. Venha cumprir essa promessa de aliviar, de suavizar, de trazer leveza. Respira fundo e sopra, aspira e respira. Vamos fazer mais uma vez? Isso. E agora vai sentando. Vai sentando. E assim como o Senhor faz esse convite de vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Olha que coisa linda! O Senhor quer seu repouso. O Senhor quer ser o descanso da tua alma. Enquanto eu estava aqui lendo essa passagem, me veio uma lembrança justamente do cansaço, né? Hoje eu vi uma frase de uma pessoa que trabalha comigo, ela postou lá como começar uma semana tentando se recuperar do cansaço da semana passada, se a semana já começa cansada. Eu falei, meu Deus, que cansaço, só de ler a frase. Né? E a gente tem entrado nessa rotina desse cansaço, da rotina de ter muita coisa, de quando vê já acabou o dia, falou, olhar para trás e falar, não fiz nada, né? Não sei se acontece com vocês. Eu todo dia eu falo, meu Deus, acabou o dia. Mas a gente consegue aproveitar mais quando a gente põe Deus no nosso dia. E eu por mais que eu esteja há mais de 20 anos participando de grupo de oração, de igreja ativamente, a gente entra na rotina, nessa rotina, e tudo que é rotina muitas vezes fica mesmice, né? Mas quando a gente põe Deus dentro da nossa rotina, as coisas vão tendo outra ótica e vai trazendo outros resultados para a nossa vida. Assim como olhar aquela pia cheia de louça, já não dá mais aquela, ai meu Deus, mas já fala, se tem louça é porque teve comida. Entendeu? Quando a gente põe Deus na rotina,
Se hoje eu consigo lavar 3 máquinas de roupa, subir e descer com aqueles balde para estender a roupa que eu quero que seque, então eu ponho lá em cima, é porque eu consigo andar, é que eu consigo subir. Aí eu já vou louvando a Deus. Obrigada, Senhor, porque eu posso fazer isso, que eu consigo andar, que eu consigo louvar a Deus. Às vezes a gente passa por umas restrições, aí a gente dá valor, né? Fala, nossa, se eu tivesse, eu ia correr Olimpíadas agora, né? Então a gente começa muitas vezes a dar valor só quando perde. E hoje o Senhor vem dar esse alerta para nós, né? De dar valor e louvar a Deus por aquilo que se tem. Porque se você tem louça suja, é porque você teve comida. Se você está estendendo roupa, é porque você teve condições de ter roupa, né? Então, isso também já vai aliviando esse peso, esse fardo da rotina, do peso. Cansei, cheguei cansada do trabalho. Tem gente que queria estar cansado igual você, mas não tem nem trabalho, entendeu? Então, começar a mudar a visão, o jeito de enxergar as coisas, com mais mansidão, com outra ótica, do jeito que Jesus olharia para a situação. Não é fácil, mas é um exercício. É um exercício e que vão tendo as provas, assim como você vai caminhando. Assim como alguém que quer ser médico. Eu vou decidir ser médico, amanhã eu pego meu diploma. Não é assim, né? Para ser médico você estuda muito. Residência, as provas, né? Muitas provas. Aí quando tem as provas da vida, a gente, né, quer reclamar. Mas tem as provas, é o normal. Tem as provas e depois vem a vitória, que é o diploma e poder exercer aquilo, né? Mas até para uma formação profissional a gente tem provas. Imagine para ganhar o céu. Por isso que Jesus vem nos ensinar que com a mansidão, com a humildade, um dia de cada vez a gente vai conquistando as coisas do céu. Aqui diz assim: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Tomai meu jugo sobre vós. Então aqui ele não está falando que a partir do momento que você decide seguir Jesus, a vida vai ser fácil. Olha, me converti, aceitei Jesus, e a partir de agora você ganha uma vacina de imunidade contra qualquer provação, qualquer situação difícil. Muito pelo contrário. Parece que as coisas multiplicam de dificuldades. Mas sabe o que é mais bonito de tudo isso? Que nenhuma delas você vai passar sozinho. Jesus vai estar com você. E é uma certeza de vitória. Então, se hoje você está passando uma situação complicada, uma situação difícil, passe com mansidão, porque você vai ter que passar por ela de qualquer jeito, né? Você vai ter que passar. Mas passe com Jesus. Passe aceitando, louvando e permitindo que Jesus, Ele mesmo te entregue a vitória. Porque é isso, andar com Jesus é ter certeza da vitória. Talvez não a vitória que nós queríamos, mas aí vem a mansidão e a humildade de aceitar a vitória que Jesus quer nos dar. Que não é uma vitória passageira, é uma vitória que vai para a eternidade. Me lembro aqui algumas situações, né, que eu tenho certeza que se eu tivesse passado sozinha, não teria sido com mansidão, mas com desespero, né? E eu agradeço, assim, eu falo, meu Deus, Senhor, eu sou a titica da galinha, a mosca do cavalo, do cocô do bandido, e o Senhor, com muita bondade, cuida de mim. Nos momentos de maiores aflições, o Senhor cuidou do meu coração, e é como se Ele fizesse eu estava aqui meio segundo, né? Tentando
equalizar tudo aquilo que, na bondade de Deus, Ele já realizou na minha vida. E aí me veio o que mais potencializou dentro de mim foram os momentos difíceis. Momentos difíceis, eu lembro que eu tinha 3 pessoas da minha família na UTI, no mesmo hospital. Estava meu pai na UTI, minha avó e meu avô. E nós somos uma família grande, mas quando tem 3 pessoas na UTI, mesmo com a família grande, é difícil, né? Dar conta ali de um tal do horário, um cobre o outro, não sei o quê. E eu lembro que teve um dia de extremo cansaço, que eu fui passar a noite com meu avô, era o dia de eu passar a noite com meu avô. E eu fiquei olhando aquela situação de angústia mesmo, porque ele não correspondia mais. Era uma situação bem difícil. E o Senhor colocava no meu coração naquele dia que ali estava um crucificado. E que com as minhas mãos, com os meus cuidados, o Senhor cuidaria dele, tocaria a vida dele. E eu lembro que eu pegava meu avô com carinho, com cuidado assim, mas era uma força, uma mansidão, porque eu morria de medo, né, de cuidar de gente doente. Eu tinha pavor. Eu falava, não, manda eu trocar fralda assim de criança, 10 fraldas por dia eu troco. Mas cuidar, eu não tenho jeito. Mas aquele dia não tinha jeito, tinha que ser eu. E foi um dos pedidos que eu fiz a Jesus: me dá mansidão, Senhor, para que eu possa cuidar dele como se eu estivesse cuidando do Senhor. E aí me veio essa moção de que ali estava um crucificado. E quando mudou essa visão, minha filha, até sucção eu fiz nele, que nem sabia, como ninguém queria fazer. Eu falei, eu mesma faço. O Senhor te dá a força necessária. O Senhor cuida da situação. Quando você põe o Senhor e enxerga a situação com a ótica dele, a mansidão cura mais do que remédio. A mansidão cura mais do que o remédio. E Jesus veio nos ensinar isso. Que quando você, no momento de tempestade, responder com tempestade, vai se tornar ali um furacão, né? Eu já tive várias experiências em que, inclusive, eu espero que ele não esteja mais ali na capela. Alguém está vendo o Tiago ali? Que eu vou revelar uma coisa dele. Ele já foi embora, né? O Tiago é meu marido. Ele estava ali na capela. Não tá, não, tá? Então, desculpa, Tiago, mas eu vou contar. E eu lembro de diversas vezes em que eu correspondia a algo que eu não gostava que ele fizesse com truculência, para ganhar a briga, sabe? Se eu falar mais forte, eu ganho a briga. Se eu enfrentar e não aceitar, eu ganho a briga. Mas aí eu descobri um segredo. Que quando eu falo, não, tudo bem, depois a gente vê. Você acha que é melhor assim? É tipo enganar a criança. Você acha que é melhor assim? E ele, eu acho. Eu falei, então tudo bem. Depois a gente volta a conversar, vamos manter assim, depois a gente volta e conversa sobre. Aí passa 2 horas dele, mas como que você falou que achava que era melhor? Eu, então, vou te contar, vem cá. Minha filha, resolve tudo. Aí sai do meu jeito. Sem briga, sem escândalo, sabe? Mas às vezes a gente cai ainda, né? Porque tá nervosa naquele dia, pega a mansidão, tá bem longe. Mas o Senhor vem nos ensinar. E aí eu tô lendo um livro chamado O Papa dos Milagres, João Paulo II. É a coisa mais linda. E vem dizer que ele mudou radicalmente a visão de Papa, né? Os papas eram tidos como alguém muito assim sobrenatural, quase que angelical, quase que não pisava no chão, não podia cumprimentar. E aqui ele começou logo o papado dele, que para cumprimentar o Papa a primeira vez tinha que ajoelhar na frente dele, beijar o anel, né? E ele não quis não, ele falou, não, eu sou irmão, como que eu vou deixar um irmão ajoelhar, beijar, né? Então ele levantava, abraçava, e sempre com muita alegria, sempre com muita alegria. E todas as invertidas que deram nele,
ele correspondeu com mansidão. E sabe o que era mais falado dele? Porque quem está contando a história é alguém que andou com ele muito assim pertinho. E ele falava que o muito doido, e era um cara ateu, que andava com ele, era ateu e uma judia. E ele falou assim que o Papa amou tanto com a vida dele, ele amava as pessoas, que não tinha como falar que Deus não existia, pelo amor do Papa. Então muitas pessoas foram tocadas pelo amor, porque quando ele foi agredido, quando ele foi muitas vezes humilhado, foi mal interpretado, ele correspondeu com mansidão e com amor. Se a gente pegar as histórias dos santos, né? Padre Pio, ele diversas vezes passou em situações que, se fosse eu, meu filho, já tinha contratado um assassino. Fala, não, gente, que isso? Isso está além do meu esforço. Mas ele confiou em Deus. Confiou e quando confia em Deus, você também, quando você deposita sua confiança em Deus, automaticamente a mansidão toma conta do coração, né? E assim a nossa vida. Quando Jesus veio nos ensinar com a própria vida como era para ser, muitos interpretavam, até os apóstolos interpretavam que ia iniciar um exército aqui na terra, né? Que iam defender as coisas de Deus pela força. Mas Jesus veio ensinar que com o amor se ganha a guerra. Ele tinha o poder de mandar descer o exército celestial, mas ele combatia tudo com amor e mansidão, em todas as situações. Outro momento difícil que eu vivi na minha vida, né, foram esses dos 3 na UTI, mas depois eles se recuperaram. Mas passou alguns anos, meu pai sofreu um infarto e morreu, né, faleceu. E eu lembro que no dia, o que me vinha é esse mesmo sentimento que eu estou agora, de paz e tranquilidade, porque eu sabia em quem eu estava confiante. E me vinha uma frase que piscava muito na minha cabeça: a semente morre para nascer. Só Deus mensura sua dor e multiplica em amor. A semente morre para nascer uma árvore, certo? Só Deus mensura, só Deus sabe o tamanho da dor. Mas o tamanho da dor, maior que seja, Deus multiplica em amor, Deus transforma em amor. Então, no desespero, a gente não pensa, a gente fala coisa que não deve, a gente reage de forma que a gente se arrepende. Mas quando a gente pede essa mansidão de Deus, muito do contrário, né? A gente realiza a vontade de Deus e as coisas vão se organizando por si, porque a mansidão, ela tem esse poder. Nunca tome uma atitude baseada no desespero. Peça a graça da mansidão. Peça a graça de viver isso que Jesus está nos ensinando aqui, ó. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minhas doutrinas, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para a vossa alma. Quando você põe a sua confiança no Senhor, o seu coração fica em paz, fica nesse suporte agradável que é confiar naquele que tudo pode. E aí você encontra paz, vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo. Quantas vezes, numa situação muito difícil, e agora me vem uma lembrança, hoje eu tenho mais facilidade, mas antigamente não tinha facilidade de rezar de madrugada, né? Mas eu estava passando por uma situação muito complicada financeiramente, e eu falei, eu vou fazer um propósito de orar toda madrugada por esse propósito. Mas eu vou precisar de ajuda, Senhor, porque eu não tenho essa facilidade de acordar.
E eu lembro que na primeira noite eu falei assim: se eu puder, pede para um anjo me acordar. Pode me chacoalhar, não vou ligar, me acorde, que eu quero cumprir esse propósito. Eu sei que o Senhor vai fazer a parte do Senhor, então a minha que é possível, eu quero cumprir. E aí eu lembro que na primeira noite eu falei: ai, vou colocar o relógio para despertar. Não vou. Eu pedi, tenho que confiar. Quando deu o horário combinado, que eu tinha combinado com o Senhor, eu escutei uma voz suave no meu ouvido: Sheila. Aí eu acordei e sentei, automático. E eu achei que era o Tiago que estava me chamando, mas eu falei: ele não tem essa voz suave, nem de madrugada. E aí ele estava quieto, estava, nem roncando estava esse dia. Você não ronca. Mentira, você não ronca, Tiago. Estou falando para a câmera, vai que ele assiste o vídeo, né? É para a câmera. E aí eu acordei e falei: Senhor, muito obrigada, que alegria. Até que rezei de joelho, desci da cama, rezei, orei, pedi a Deus, e aquilo foi uma alegria. E para essa situação, vocês acreditam que eu nem rezei pela situação? Porque eu fiquei tão feliz com esse acontecimento, dessa doçura de Deus, né? E aquilo ali fez com que eu rezasse por um monte de outras coisas. Eu fui deitar no outro dia, eu falei: nossa, não rezei pelo propósito. Mas foi tudo bem, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei atrasada, que eu vim de uma consulta, fui pegar as crianças, cheguei aqui para falar para uma moça que tinha uma reunião, que já estava me esperando aqui na porta. Então você chega agitada, né? Você chega, vamos lá. Nem ia servir, fiquei ali quietinha, botei minhas bagunças ali. Mas quando eu bati o joelho ali, o Senhor colocou no meu coração assim: hoje eu tocarei os cansados, os fatigados, porque eu quero que eles sintam a minha paz, a minha presença. Eu falei: então comece por mim, Senhor. O Senhor sabe como que eu estou aqui, destruída. E é isso que Deus quer fazer com você. Dentro disso, da mansidão, da humildade, é uma consequência, ó. Percebe que é uma consequência? Porque ele diz aqui, ó: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. Você vai assumir as consequências de seguir a Cristo. Lembra que eu comecei a falar que quem segue a Jesus não ganha a vacina de imunidade das provações. Muito pelo contrário, o inimigo vai atrás de você, não vai te dar paz, vai querer te tirar do caminho de Deus. Se tua vida está fácil, meu irmão, minha irmã, é porque você não está no caminho certo. Porque o dia que você estiver no caminho certo, o inimigo vai ficar atazanando sua vida para te tirar do caminho de Deus. Então pensa nisso. Fique feliz se você está passando por alguma provação, porque eu tenho certeza que o Senhor teu Deus te dará o auxílio necessário, te dará a graça necessária. Porque quando Ele veio na terra, Ele não veio como um rei sentado num trono real. Ele veio num bercinho lá, numa manjedoura, onde era cuidado animais ali, né? Ele veio nas dificuldades. Ele cresceu numa família simples. Ele viveu uma vida simples. Você ouviu falar muito de Jesus até os 30 anos da vida dele? Não, foi no escondimento. Foi ele trabalhando ali, aprendendo as tarefas dele na rotina, para sustentar a família. Foi ele cuidando das coisas que tinha que cuidar da rotina. Depois dos 30 anos, né, que estabeleceu a missão. Então, o Senhor quer entrar na tua vida, quer cuidar do teu caminho, mas você precisa pôr Ele na sua rotina. Você precisa chamar Jesus para entrar na tua vida, porque aqui você precisa receber a minha doutrina, conhecer. 5 minutos de leitura da Bíblia por dia já vai trazer para o seu coração: opa, Jesus fazia isso, então Ele pode fazer na minha vida também. Quantas vezes eu precisei de uma resposta? Quantas vezes eu precisei de uma resposta? E eu não fui na Mãe de Santo ou na que lia a mão, mas eu fui no Deus vivo e verdadeiro que eu professo. Quando eu precisava trocar de um emprego, que eu tinha um emprego já há 5 anos, estabilizada, mas eu precisava melhorar, porque eu queria me casar. E eu entrei no quartinho, orei a Deus e falei assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso
dar um novo ciclo para a minha vida, preciso agora melhorar as condições para eu ter uma família, né? E aí eu lembro que minha amiga me mandou sair, fiz a oração na hora do meu almoço, na salinha de oração que eu tinha lá, que não era a salinha de oração, mas era a minha salinha de oração. E eu lembro que eu saí da salinha de oração, minha amiga me ligou e falou: amiga, me manda seu currículo que eu vou mandar para sua irmã. Eu tinha falado para alguém? Só para o Deus vivo verdadeiro. E eu mandei, só que quando eu mandei para ela, eu mandei para a pessoa errada. Coloquei o e-mail errado, mas que no final era certo, porque quando a gente anda com Deus, até o nosso errado Ele acerta. Ele vai ajeitando para a gente. E aí eu mandei o e-mail para uma pessoa que trabalha na empresa que eu trabalho hoje, que já fazem 16 anos. Vocês entenderam? Eu pedi, só eu e ele sabia. Mas eu rezei com confiança. Confiei de que aquele Deus não era um Deus lá longe, um Deus que só tinha história para ele lá no Antigo Testamento, mas era um Deus que vive na minha história, no presente, onde eu falo com ele e ele me responde. E aí quando veio essa notícia, tudo no mesmo dia, tá? Você pode vir numa entrevista amanhã? Aí eu, não, como assim, gente? Eu não estou preparada. Pedi e não me preparei. Aí fui lá para a salinha da oração de novo. Quando chegou na salinha de oração, falei: Senhor, como que eu vou sair daqui? Trabalho 5... Tinha pedido para sair, né? Sem vergonha. Agora eu já estava com outra história com Jesus. Quando ele fala: decide, minha filha, o que você quer? Quer ficar? Quer ir? Mas como ele conhece o nosso coração, né? E aí ele falou o seguinte comigo. Eu abri a Bíblia, ele falou assim: vá para o lugar que eu te preparei. Era essa frase que estava na Bíblia. Eu acho que ele escreveu ali na hora para mim. No final eu só falava assim: tonta, vá para o lugar que eu te preparei. Pronto. Com o coração em paz e confiante, eu pedi demissão. E aí, olha como Deus prepara tudo, né? Eu fui conversar com a minha chefe para pedir vou pedir demissão. Ela: jamais eu deixaria você pedir demissão. A gente faz um combinado, eu te mando embora. Olha isso. Não é demais? Ele faz tudo completo. Ele faz tudo completo. E você, desculpa a palavra, tonto, fica aí, sem pedir, regulando pedido para Deus. Não que Ele tem que cumprir sua vontade toda hora, mas você precisa se apoiar nele, para que você possa ter, aumentando a sua confiança, e automaticamente a mansidão, e automaticamente a humildade, porque aí você vai seguindo os passos de Jesus e confiando em Deus, que Deus tudo fará. Deus tem um propósito para a tua vida, que é fazer você feliz, quer fazer o seu coração sentir todo o amor e toda a graça dele. Que hoje você saia daqui com essa confiança, que Jesus é manso e humilde de coração, para que nós também, a exemplo dele, sejamos mansos e humildes de coração. Até para pedir as coisas para Jesus, nós precisamos dessa mansidão, dessa humildade, mas que é baseada em conhecer a vida de Jesus. E para conhecer a vida de Jesus, eu preciso conhecer a sua palavra, a sua doutrina. E muitas vezes, as pessoas lá da tua casa só vai conhecer Jesus manso e humilde de coração, conhecendo Jesus que está em você. Quando você, assim como João Paulo II, um ateu e uma judia, reconheceu o amor de Deus e falou: não tem como Deus não existir, conhecendo esse homem que tanto ama, que enfrenta a guerra com mansidão, que enfrenta toda calúnia com humildade. Dificuldade. No dia que meu pai morreu, era eu quem consolava as pessoas, porque eu tinha certeza que a semente morre para nascer e que Deus estava mensurando a minha dor e multiplicando ela em amor. É uma confiança que vai sendo gerada ali no convívio com o Senhor.
Então, quando você estiver na sua tribulação, nos seus dias difíceis, confia que esse Deus tudo faz por amor a você. Esse Deus tudo faz por amor a você. Feche os seus olhos. Imagine Jesus. Imagina Jesus agora, do jeito que você imagina, com cabelo comprido, com cabelo curto, do jeito que você imagina. Mas Jesus agora quer vir tocar a tua vida, tocar o teu coração, porque Jesus é um Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente, que quer cuidar da tua vida, mas de pertinho. Quer te ajudar a resolver as situações da tua vida com mansidão e humildade, porque é Ele o mestre dessa doutrina. É Ele o grande mestre da mansidão. É Ele o grande mestre da humildade. Jesus sendo crucificado, arrastando lá a sua cruz, que nem era dele, né? Carregando a cruz, sendo humilhado, trajado. A primeira oportunidade que ele teve de falar, ele falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que é isso, Senhor? Um Deus tão grande, tão amoroso, e que na sua maior angústia, na maior agonia, na maior dor, Ele ainda pensou com mansidão e humildade em dar perdão, em pedir perdão por nós. Então, se o teu coração precisa dessa serenidade, dessa paz, dessa mansidão, desse amor, é com esse mestre, é com esse divino professor que nós temos que aprender. Porque ele falou aqui, ele fez uma oração com essas palavras. Jesus pronunciou com essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Nós somos os pequenininhos de Jesus, os pequeninos, e Ele hoje quer revelar essa grande graça, essa grande alegria, esse grande ensinamento de ser manso e humilde de coração, assim como Ele nos ensinou. E assim descansar a nossa alma, repousar a nossa alma nesse sagrado coração. Jesus, moço humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu. Jesus, moço humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Cria em mim um coração que seja puro,
Santo Espírito, de vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Vamos juntos, Jesus manso e humilde. Jesus manso e humilde de coração, Dá-me um coração igual ao teu. dá-me um coração igual ao teu. Jesus manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu. Um coração novo, Um coração novo, um coração de carne, um coração de carne, um coração que ama, um coração que ama. um coração novo, Um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. cria em mim um coração que seja puro, Cria em mim um coração que seja puro e renova em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. silencie seu coração. Deixa Jesus falar com você. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim.